O que aconteceu nestes dias é mais um sinal de um fenômeno que já foi denunciado, não? Que eu pessoalmente já denunciei no passado. O que me preocupa é que estes casos, que claramente são casos que envolvem situações criminosas, está sendo utilizado para este governo. Eu vi que o ministro do Interior, Matteo Salvini, divulgou com o próprio post no Facebook esta notícia para criminalizar toda a busca de cidadania dos ítalo-descendentes, confirmando quanto estou dizendo há tempo, que este governo tem a mesma postura, dizemos, preconceituosa que tem em relação aos imigrantes estrangeiros com relação aos ítalo-descendentes, porque, sem dúvida, o que aconteceu nestes dias envolve situações que têm que ser não somente denunciadas, mas apuradas e punidas. Mas com tanta certeza, ou altretanta certeza, tem pessoas que não têm nada a ver com fatos criminosos, tem pessoas que estão buscando a própria cidadania, pessoas que talvez, de uma forma ingênua, caíram nas mãos de delinquentes. Então, em relação a isso, eu gostaria que a postura do governo, a postura de parlamentares que apoiam este governo, parlamentares como o nosso Lorenzato, ou mesmo o Ricardo Merlo, que está no governo representando os ítalo-descendentes, trabalhasse mais para evitar que isso aconteça. Ou seja, trabalhando para ajudar os consulados a diminuir a fila da cidadania. Me parece que nada está sendo feito neste sentido. A última tentativa séria que foi feita para buscar recursos humanos e recursos financeiros foi feita pelo governo do Partido Democrático, com a minha emenda para trazer recursos a partir da contribuição das pessoas que fazem a cidadania. Hoje o governo está utilizando estes recursos, aliás, o Maia e o Ricardo Mello não falam mais que esta taxa é inconstitucional, não estão fazendo nada para eliminá-la, pelo contrário, agradeceram o meu partido para tê-la colocada à disposição dos consulados, mas não estão fiscalizando, não estão aplicando recursos para diminuição da fila, não estão resolvendo o problema do prenota online, ou seja, da questão de agendamento de passaporte ou de outros tipos de serviços nos consulados, e, coisa incrível, estão participando desta criminalização que, como todo mundo sabe, teve no decreto sicurezza, na lei promovida justamente pela Lega, pelo governo e pelo ministro Matteo Salvini, um momento tópico onde os imigrantes e os emigrantes foram considerados terroristas e criminosos. Esta é uma coisa que não me deixa à vontade, porque imaginaria que deputados oriundos, ítalo-descendentes ou representantes de movimento dos italianos no exterior trabalhassem neste sentido e na realidade não estão fazendo nada do que eles prometeram na última campanha eleitoral. Há uma ação política ampla, pelo que consta. Muitos municípios não recebem mais pedidos. Como é que você vê isso? Não, eu vejo que os municípios são orientados pelas prefeituras, que na Itália não são os municípios como é o sentido da palavra brasileira. As prefeituras são os órgãos em cada província representando o ministro do interior, que neste momento é
o principal líder deste governo, que é o ministro Matteo Salvini. É claro que a orientação do governo é criminalizar a cidadania dos estrangeiros que têm sangue italiano e, aos poucos, evitar que eles possam entrar com pedido de cidadania num comune italiano. Esta é uma situação que vai aumentar, com certeza, nos próximos dias, porque está na cara que o objetivo final é mudar a lei Ius Sanguinis, exatamente o contrário que o secretário Merlo está dizendo, que este governo apoia o Ius Sanguinis, enquanto o nosso partido seria contra. Nós mostramos, quando estávamos ao governo, que fizemos tudo o possível para facilitar e para melhorar o atendimento consular. Agora, nada está se fazendo para melhorar o atendimento consular do lado, e do outro está se criminalizando a cidadania que é prevista para uma circolare do Ministério do Interno de que vem na Itália, que inclusive, além de ser criminalizado, é impedido até de trabalhar na Itália, ou seja, se encontra numa situação extremamente desagradável e é refém, muitas vezes, volto a dizer, de pessoas pouco sérias que aproveitam desta situação. Mas nós temos que acabar com os criminosos, mas temos também que resolver o problema na origem. E a origem é a maldita fila da cidadania, que se resolve em uma maneira só: transferindo recursos para os consulados, melhorando o atendimento consular, coisa que nós começamos a fazer e que agora o governo atual esqueceu de continuar. Sobre isso, Porta, não se tem mais notícia de como está sendo gerido esses recursos que retornam da taxa dos 300 euros. Pelo contrário, tem informação aqui que há até uma orientação, ou haveria uma orientação para que os cônsules que tiveram os recursos, de certa forma, diminuídos em função do menor volume de euros, ganharam no câmbio, mas o volume em euros parece que diminuiu, e tem até uma orientação de que usem os recursos dos 300 euros. Esses recursos não tinham uma finalidade muito específica? A finalidade era clara, era específica, porque eu mesmo escrevi a emenda que depois foi introduzida através da lei orçamentária, ou seja, o valor deve ser transferido para o consulado com a finalidade de contratar pessoas, de melhorar através de equipamentos e outros tipos de investimentos o atendimento consular, mas com a única finalidade da diminuição da fila, ou seja, da diminuição da assim chamada giacenza, não? Do número de cidadanias que cada consulado tinha. E no começo o processo funcionou. Faço o exemplo do consulado de Porto Alegre, que justamente era comandado para o maior incentivador e, por alguns lados, também inspirador desta medida, que era o cônsul Niccolo Chipinti. Todo mundo sabe, ou pelo menos os cidadãos italianos que vivem no Rio Grande do Sul, que com a gestão de Chipinti e com os recursos que nós transferimos para estes consulados, a fila estava quase terminando. Já tinha até prazo para terminar, porque o cônsul utilizou bem aqueles recursos. Agora, o cônsul não está mais em Porto Alegre, me parece que a situação mudou, ou seja, é uma confirmação de que a união de vontade, determinação diplomática de um lado, e recursos financeiros e humanos do outro lado, porque o Chipinti, inclusive, contratou muitas pessoas com estes recursos para esta finalidade. A união destas duas coisas pode resolver o problema. Hoje não temos mais nada disso,
não temos uma determinação, não estou vendo nenhuma determinação do governo, do Ministério de Esteri neste sentido, e aquela coisa que está acontecendo para o comune, porque o comune obedece ao ministro do Interior, que está dizendo menos cidadania, cuidado com a cidadania, está tudo na mão dos criminosos, e tem os nossos deputados também falando a mesma coisa. O ministro do Interior é que comanda os consulados, é o ministro do Exterior, desculpe, nem o ministro, nem o subsecretário me parece que está incentivando os consulados neste sentido. Ao criticar a ação do atual governo, você não está de forma alguma minimizando a ação desses criminosos, né, Porta? Claro que não, pelo contrário, eu acho que existe uma máfia, existe um esquema muito sério a ser combatido. O que eu digo é que é muito perigoso, como se diz na Itália, fare de tutta l'erba um facho, porque é a maneira melhor para acabar com um direito que, na minha opinião, representa hoje uma grande saída, inclusive, para a crise italiana, porque dentro dos italo-descendentes, e falo principalmente da comunidade brasileira, existem jovens, existem empresários, existem profissionais que podem aportar muito ao nosso país. É claro que se a postura do governo é imaginar que atrás disso se esconde só coisas que têm a ver com crime organizado, estas pessoas não vão se sentir à vontade no nosso país e vão buscar outro tipo de oportunidade na área do estudo, na área do trabalho ou dos investimentos. Então, um governo inteligente tem que separar as maçãs podres daquelas boas e tem que enfrentar com seriedade o problema, que não é somente um problema de polícia, mas é uma estratégia que um país que acredita na cidadania dos próprios descendentes deveria considerar em outra maneira. Isso não está sendo feito. Eu fiz um exemplo também em relação ao decreto Sicurezza. Era também uma grande possibilidade para incentivar o estudo da língua italiana, para, por exemplo, a cidadania por casamento. A demonstração que aquele decreto não quer incentivar nem a cidadania italiana, nem a promoção da língua e cultura italiana, é justamente o fato que se coloca o conhecimento da língua como a certificação para este conhecimento como título, como documento que tem que ser apresentado no começo deste processo. Um processo que leva às vezes 2, 3 anos, hoje até 4. Era suficiente colocar, ou seria suficiente se os nossos deputados ou nossos governantes quisessem ainda intervir para mudar a lei. Colocar esta certificação, esta exigência justa, não, de conhecimento da língua no final do processo. Significaria transferir recursos para os institutos de cultura, as entidades que ensinam a língua italiana, favorecer uma busca, não, de ensino, de estudo da língua italiana para estas pessoas. Isso não foi feito, mas não foi feito por esquecimento, porque justamente não tem nenhum interesse positivo atrás dessas medidas, tem somente um interesse ou punitivo ou restritivo, ou seja, restringir, diminuir a busca, a procura de cidadania italiana. Se vocês acompanham a política italiana destas semanas, o debate entre o Sole e o Sangue, toda vez que alega o governo, o ministro Salvini, fala de cidadania, e fala, a cidadania tem que ser conquistada, a cidadania tem que ser merecida, a cidadania não é um presente, a cidadania... Eu sou o primeiro a dizer que a cidadania significa direitos e deveres, que a cidadania não é uma coisa para brincar, que a cidadania não é somente um título de viagem, mas a cidadania é um direito que existe
em base a normas precisas. Não é uma concessão, não é uma conquista, não é um prêmio. E me preocupa que este governo está considerando, está falando da cidadania nestes termos, que eram frases que a gente não estava mais utilizando há anos aqui na Itália. Isto me preocupa porque hoje no foco são os imigrantes estrangeiros na Itália, mas na realidade também os ítalo-descendentes são vítimas do mesmo preconceito. Ô, Fábio, você continua na direção do Partido Democrático aí na Itália, não é? Você poderia nos informar qual é exatamente a posição do partido em relação a esse confronto, Ius Sanguinis e Ius Soli? É muito simples, Peron. Nós consideramos, pela história da Itália e dos italianos no mundo, o Ius Soli um valor importante. Se hoje os ítalo-argentinos são parte da comunidade argentina, se os ítalo-brasileiros hoje são a maior colônia fora da Itália, é porque estes países acolheram eles, integraram eles a partir do Ius Soli. As minhas filhas nasceram no Brasil, são brasileiras. Eu acho isso justo, porque elas nasceram, porque elas têm uma mãe brasileira, e esta é uma coisa muito positiva. Agora, onde que está o problema? Alguém vê a discussão italiana, Ius Soli, Ius Sanguinis, como um jogo entre Palmeiras e Corinthians. Ou você é a favor de uma coisa, ou você é a favor da outra. Eu acho, e o Partido Democrático tem esta posição, porque nunca se declarou oficialmente contrária ao Ius Sanguinis, que nós podemos conviver com as duas normas. Claramente, se pode também fazer uma lei para estabelecer regras de convivência, entre aspas, entre as duas normas. Eu digo, não é somente uma questão jurídica, é uma questão prática. Como eu escrevi recentemente, também na Insieme, a Itália é o país mais velho da Europa. A Itália e os italianos daqui a 20, 30 anos poderiam até deixar de existir pelo índice demográfico que o nosso país tem. A presença de 5 milhões de estrangeiros na Itália e os próprios descendentes, filhos, pessoas que são plenamente parte da comunidade italiana, que jogam no nosso time de futebol, na Nazionale Azzurra. E também a presença destes milhões, hoje são 5 milhões com cidadania, mas temos muito mais com descendência fora da Itália, é uma grande oportunidade. Aliás, é a única maneira de perpetuar a Itália, a italianidade e até a língua italiana nos próximos anos. Então, ver as duas coisas uma contra a outra é uma demagogia que não aceito, e é engraçado que muitas vezes a falar contra o Ius Soli são justamente aqueles ítalo-descendentes que, através do Ius Soli, se tornaram cidadãos dos países onde nasceram.